Caríssimos irmãos internautas, amado povo de Deus presente aqui na nossa igreja matriz. Domingo, dia do Senhor, dia em que, como família, como seguidores de Jesus, aqui nos encontramos para que nós possamos, fortalecidos, ao ouvir esta palavra, a gente sair em missão, como diz o Papa Francisco, que nós sejamos uma igreja em saída. E quando se trata de sair, a gente recorda aquele mandato de Jesus. Jesus que dizia aos seus discípulos: ide por todo o mundo, pregando, anunciando a boa nova de Deus Pai. A palavra de Deus falou para nós de alguns personagens bastante conhecidos da nossa literatura bíblica. Dentre eles, a primeira leitura falou do profeta Elias. Mas quando nós falamos do profeta Elias, nós recordamos dos reis Acabe e da rainha Jezabel. Por que Elias está ligado a estes reis? Porque tudo começou porque Elias foi até o rei Acabe e fez a ele uma evangelização. O rei Acabe, ele trouxe do paganismo o deus Baal, que era um deus que era invocado pela questão da chuva e pela fertilização. Era um deus pagão. Então Elias foi até ele e disse que era para ele abandonar este Deus para seguir o Deus de Israel. E a sua esposa, a rainha Jezabel, obrigava os seus súditos a adorarem este Deus. E então o profeta disse: se vocês insistirem em tais adorações, o povo sofrerá, porque eles não estão buscando o verdadeiro Deus. E aquele reinado, ele foi acometido por uma grande seca, e o povo, os animais, começaram a padecer, começaram a morrer. Então o rei Acabe chamou os adivinhos, os bruxos que existiam naquele tempo, e fez uma pergunta: por que o povo estava sofrendo daquele jeito? E eles disseram para o rei: a culpa é de Elias, como que dizendo, Elias jogou uma praga sobre o seu reinado. Mas eu queria trazer para nós a verdade. Primeiro, nós como cristãos católicos, nós não podemos ter a atitude que teve o rei Acabe. Que atitude foi essa? De procurar adivinhos. Porque o próprio Jesus, ele nos diz assim: vinde todos a mim, vós cansados, fatigados, e eu vos aliviarei. Um cristão católico que acredita em horóscopo, um cristão católico que oferece as suas mãos para alguém dizer que está lendo, um cristão católico
que acredita em bruxarias, ele não está vivendo a sua fé. E uma outra coisa, cristão católico algum não amaldiçoa ninguém, como eles acusavam Elias, porque o nosso Deus é o Deus da bênção. Então, se nós somos imagem e semelhança deste Deus, nós devemos pedir bênçãos sobre as pessoas e nunca, jamais, a gente amaldiçoar e muito menos desejar o mal, porque não se paga o mal praticando o mal. É Jesus que nos ensina: rezai pelos que vos perseguem, abençoai os que amaldiçoam vocês. É isto que nós devemos fazer. Então este rei, quando soube que era Elias, que era o causador disso, ele pediu a cabeça de Elias. Tragam este homem para que ele possa ser morto. É por isso que Jesus ele vai dizer: se calarem a voz dos profetas, as pedras falarão. Porque o papel de Elias, o papel do profeta é justamente este: anunciar a boa nova, mas também denunciar as injustiças. E então o profeta Elias, ele se pôs em fuga, ele ficou com medo, como muitas vezes também nós temos esse sentimento. E quando nós estamos com medo, nós somos incapazes da gente se mover, da gente transformar este medo em coragem. E ele sai a caminho. Ele vai para uma região chamada Sidônia, também conhecida por Sarepta. E lá ele encontra uma viúva. Percebamos como são as coisas de Deus. Elias não foi atrás dos poderosos da época, nem atrás do imperador, mas ele encontra uma viúva. E qual era o papel da viúva naquele tempo? Era uma pessoa desacreditada, era uma pessoa que vivia à custa dos escribas e dos doutores da lei, porque quando esta perdia o seu esposo, os seus bens passavam para o filho mais velho, e se ela não tivesse nenhum filho, os seus bens eram confiscados, e ela passava a sobreviver à custa da ajuda dos demais. E quando Elias chega, ele a encontra, ela está juntando alguns gravetos para preparar a sua refeição. E ele diz: dá-me um pouco de água. Por que que ele pediu a água? Porque a água é o símbolo da vida. E, por incrível que pareça, ele pediu algo que estava escasso naquele momento. Mas para dizer para nós aquilo que Jesus também diz: se deres um copo de água a quem quer que seja, contará para a tua salvação. Então aquela mulher, além de ela ser uma mulher que vivenciava os ensinamentos de Deus, ela foi uma verdadeira acolhedora. E a gente não pode esquecer deste verbo acolher na nossa vida, porque todo e qualquer discípulo de Jesus, o que o identifica primeiramente é a sua maneira de acolher. Não acolhe pela aparência, mas acolhe porque isto é um gesto nobre. Mas Elias não fica somente com a água, ele também pede um pão.
E Elias diz para aquela mulher: dá-me também um pão. E ela diz: eu só tenho um punhado de farinha e um pouco de azeite para mim e para o meu filho. Ela não sabia que ali estava um profeta, o porta-voz de Deus. Mas mesmo não sabendo, ela acreditou. E quando nós depositamos a nossa confiança, quando nós acreditamos em Deus, por mais adversa que seja a provação, a gente começa a ter fé, e a fé nos transporta para algo melhor. E foi justamente isto que aconteceu naquela casa. Enquanto o profeta ali esteve, não faltou, e depois que ele saiu, aquela casa continuou sendo abençoada, tendo o necessário, porque aquela mulher, como a viúva do evangelho que nós escutamos, ela não se prendeu, ela não quis acumular, mas ela, em um gesto de generosidade, ela partilhou para com aquele que também estava passando necessidade. Só quem já passou necessidade é sabedor do quanto que é ruim você desejar ter algo e não o tem. Mas não é culpa de Deus a humanidade não ter tudo, porque o nosso Deus criou tudo e colocou à disposição de todos. O que nós precisamos rezar e pedir nas nossas orações é que o mundo veja com outro olhar aqueles que estão passando por momentos difíceis, porque este é o nosso papel e é isto que Jesus nos pede. Então a gente precisa também no mundo atual a olhar para o nosso coração e também se perguntar se a gente, em nome de uma vaidade, a gente não está sendo orgulhoso, porque o Evangelho disse para nós que os doutores da lei e que os escribas, eles queriam chamar a atenção com as suas roupas vistosas, que eles queriam ser cumprimentados nas praças públicas, que eles queriam ocupar os primeiros lugares, que eles queriam ser o destaque nos jantares. Tudo isso, meus irmãos, a gente deve se sentir bem, mas que nós nunca sejamos escravos dos bens que nós possuímos. O que Deus abomina não é o que nós conseguimos, fruto do nosso trabalho, daquilo que nós herdamos, mas o que Deus recrimina é o acúmulo em detrimento do sofrimento de tantos irmãos e irmãs. Então vamos olhar para o básico da nossa vida. Nós temos 2 pés, mas quantos pares de sandálias a gente tem na nossa sapataria, né? Lá no nosso sapateiro? Quantas mudas de roupa às vezes não nos cabe mais, mas a gente não é solidário? Quantas vezes a gente reclama da comida que nossa mãe fez com tanto carinho? Quantas e quantas vezes nós estragamos a comida quando a gente poderia ter partilhado, ter dado para alguém que está necessitando? Então este evangelho que fala para nós do óbolo da viúva também serve para que nós fiquemos antenados com a postura, com a maneira com que nós convivemos com os demais irmãos. Porque afinal de contas, nós chamamos de Deus de Pai nosso. E este Pai é Pai de todos. Então todos nós somos irmãos. Então onde houver
um irmão necessitado, onde houver um irmão que precise de nós, que nós também possamos, com este gesto de generosidade, como fez aquela viúva, que não deu o que estava sobrando, mas ela deu as únicas moedas que ela possuía. Ela talvez não tenha agradado aos que estavam no templo, mas agradou a Deus. O nosso papel neste mundo também é, em primeiro lugar, a gente agradar a Deus. Aquilo que a gente faz a Deus também recai sobre os nossos irmãos. Por isso, peçamos a este mesmo Espírito que dinamiza a nossa igreja ao longo desses milênios, que seja o mesmo Espírito a nos iluminar e nos conduzir nos passos de Jesus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.